Languages, connect, people! Fala, meus amigos! Hello, my friends! Seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda à segunda aula da Maratona Inglês de 0 a 100. Caso ainda não me conheça, eu sou o Gabriel Poliglota, professor de inglês, youtuber, entusiasta no aprendizado de idiomas, e estou tendo o enorme prazer de compartilhar durante a Maratona Inglês de 0 a 100 tudo o que eu aprendi nos últimos anos me tornando poliglota, que estudou mais de 25 idiomas e me tornando fluente em 11 deles, e tendo sido professor de inglês até mesmo para canadenses e norte-americanos. My name is Isabella Manderson, and I am from Vancouver, BC, but I am originally American. Gabriel is an excellent English teacher, and he's really improved my writing a lot. Even just linguistically, my vocabulary is really widened since he's started working with me, so I'm really, really grateful. I'm Molly. I'm 19, and I'm from Vancouver, BC. I am Canadian, born and raised. Gabe was a really good English teacher. Since I was little, I've always struggled with English, specifically spelling and just getting my thoughts down onto the page. And Gabe was super helpful, which helped me now when I'm reading, writing, and speaking to others. And I really felt a lot more confident. E tenho alunos de idiomas em 118 países. Durante essa maratona que preparei com o intuito de te ajudar a finalmente falar inglês de verdade, você terá acesso ao que eu gostaria que me fosse transmitido lá atrás, quando eu comecei a minha jornada de aprendizado. As técnicas poliglotas de aprendizado acelerado e a exata sequência perfeita de como aplicá-las para sair do absoluto zero no inglês ou do nível no qual você se encontra atualmente e atingir não somente um nível de conversação, sem travas, sem timidez, sem vergonha ou inseguranças na hora de falar, mas também como fazer isso da maneira mais rápida e eficiente possível, te ajudando a não perder a motivação no meio do caminho. Assim como eu mesmo fiz para aprender absolutamente todos os idiomas que eu aprendi. Você também é 100% capaz de aprender inglês. É um fato, uma realidade. E nessa aula você aprenderá o sistema de ensino Fluent ASAP, a metodologia que utilizo nos meus treinamentos pagos. Essa aula foi pensada exatamente para você que, primeiro, ainda tem um nível de inglês básico ou não sabe praticamente nada, ou, número 2, não conhece uma maneira eficiente de estudar inglês, ou, número 3, fica perdido na hora de procurar materiais para estudar e acaba prejudicando sua motivação em prosseguir os estudos. O sistema Fluent ASAP, você verá nessa aula, tem 3 pilares essenciais que abrangem 100% do que você precisa para falar inglês. E antes de passarmos para o conteúdo da aula, quero falar com você sobre a importância de ter visto a aula número 1, antes de prosseguir aqui comigo nesse vídeo. Então, caso você tenha caído na aula 2 de paraquedas e não tenha visto a primeira aula da Maratona Inglês de 0 a 100, clique no botão amarelo aqui em cima do vídeo escrito aula número 1. Você será redirecionado ou redirecionada diretamente em poucos segundos. Durante a primeira aula eu te contei um pouco mais sobre a minha história, como fui morar no Canadá, também falei sobre as minhas principais frustrações durante o caminho rumo ao aprendizado de inglês e demais idiomas que aprendi. O objetivo da primeira aula foi introduzir algumas explicações extremamente importantes sobre os principais mitos no aprendizado de inglês, baseado nas minhas próprias experiências como especialista no assunto, no aprendizado de idiomas. Então, cara, se você está aprendendo inglês, você não pode pular a aula número 1 em hipótese nenhuma. Principalmente se você quiser ir para fora do Brasil, porque eu te conto exatamente o que eu passei indo morar no Canadá quando eu ainda tinha 17 anos de idade. Inclusive, eu também gostaria de agradecer às 10.000 pessoas confirmadas no evento, às centenas de visualizações e aos inúmeros comentários que vocês deixaram no espaço dedicado à interação aqui abaixo dos vídeos da maratona. Muito obrigado pela participação de todos vocês. É muito bom ver todos os aprendizados que a primeira aula já trouxe para uma boa parte da galera, o que me deixa muito feliz. Estou me esforçando para responder todos vocês de 1 a 1. Sério mesmo. E esse evento foi produzido pensando especialmente em você, para abranger
todo o processo de aprendizado de inglês, ok? Igual o próprio nome diz, de 0 a 100. Desde o que não fazer, passando pelo o que fazer e como fazer, até chegar na aula prática e aplicarmos juntos tudo o que foi aprendido, beleza? Então, sem ansiedade, hein? Sem nenhuma ansiedade. Eu sei que tem muita gente querendo colocar direto a mão na massa e partir para a prática, que é legal. Porém, aprender inglês em si é uma das etapas mais fáceis, ok? De verdade, confia em mim. Tem que confiar no processo. Antes disso, é necessário mudar uma série de crenças e mitos, além de, é claro, aprender o passo a passo para estudar da maneira mais eficiente possível. Isso faz a diferença, uma diferença gigantesca. A proposta do evento é fazer você obter a clareza necessária para não estagnar nos estudos, sabendo exatamente o que quer fazer para falar inglês. Ok? Isso é muito importante. Afinal, ninguém, nem eu, com toda a minha experiência, conseguiria aprender inglês em apenas uma semana. Porém, em uma semana, conseguimos mudar radicalmente a perspectiva dos seus estudos de inglês. Isso é crucial. Para ser algo tanto mais prazeroso, quanto mais assertivo e que gere mais resultado mais rapidamente. O que eu te proponho aqui é parecido como aprender a andar de bicicleta, guardando as devidas proporções e equivalências. Antes de ir com uma baita bicicleta já na avenida principal da sua cidade, você aprende a pedalar onde? Isso mesmo, talvez no seu quintal ou ali no bairro, uma rua mais calma, com uma bicicleta com rodinhas. Sim, aquelas rodinhas dos lados, né? Para te ajudar a não cair e se estatelar no chão, logo de cara. Quer dizer, existe uma sequência lógica no aprendizado. Na verdade, é muito mais do que simplesmente um método. Gira em torno de toda a postura de aprendizado e é dividido em 3 pilares essenciais e complementares. O primeiro é o próprio método em si, o conjunto de técnicas poliglotas aplicadas em uma sequência perfeita que irá te fazer aprender inglês. O segundo é o material. Como achar materiais de qualidade e com os vocabulários mais utilizados em uma sequência e baseado nas suas necessidades, partindo de materiais básicos até materiais mais avançados, para você dominar o idioma. O terceiro é a motivação. Sustentada pelos 2 anteriores, ela se torna o diferencial de todo estudante que atingiu a fluência. Basicamente, a fluência vem da motivação, ok? E vamos trabalhar muito nisso. Mas o que muitos ainda não entenderam também é que a motivação é diretamente proporcional aos micro-resultados que você vai tendo ao longo do caminho. Ou seja, você tem que sentir que está evoluindo. Isso é muito importante. E para sentir evolução e a motivação continuar, necessariamente você precisa do pilar método e do pilar material. Portanto, método mais material equivale à motivação. Sem método, a motivação cai. Sem bons materiais, a motivação também cai. Sem um nem o outro, simplesmente não há motivação, porque não há progresso. Se você ainda não atingiu a fluência no inglês, acredite em mim, não foi por falta de oportunidade, ok? Você nunca aprendeu, pois você nunca foi preparado de verdade. E agora você aprenderá com quem realmente percorreu a trilha várias e várias vezes. Ok? Porque eu aprendi vários idiomas. Então te garanto, depois que você saber o que fazer, tudo fica mais fácil. As oportunidades que você está esperando estão esperando você falar inglês. Olha o relato de um dos meus queridos alunos do meu treinamento completo de inglês online. Fiquei realmente entusiasmado com a velocidade que ele aprendeu idiomas. E o interessante é que ele tem uma metodologia para transmitir essa forma de aprendizado que eu não tinha visto por aí nos cursos tradicionais. Eu aprendi inglês também, eu estou morando aqui em Vancouver tem cerca de 1 ano, por isso que eu acabei contactando o Gabriel. Ele sempre foi muito solícito e apresentou uma forma de você conseguir administrar na sua dia a dia, que pode ser corrido ou não, uma forma de você ter um ganho fantástico do aprendizado do idioma.
Isso sendo dito, eu tenho implantado todos os dias fazendo algumas traduções dos meus pensamentos e colocado isso em texto e visto alguns vídeos também indicados pelo Gabriel. Eu recomendo muito que vocês entrem em contato com ele, porque vai ser um ganho com certeza significativo aí para vocês que querem aprender qualquer tipo de idioma. Ele fala, não sei, perdi a conta aqui, mas acho que mais de 20 idiomas. Nesse último mês, o meu vocabulário tem aumentado de uma forma incrível. E agora, eu quero que você pegue uma caneta e um caderno, ok? Para fazer um pequeno resumo pessoal de tudo o que irei falar a seguir. Tudo o que eu irei passar nos próximos minutos para você foi construído enquanto aprendi inglês, francês, alemão, italiano, espanhol, russo, mandarim chinês. E nenhum passo é por acaso, ok? Tudo foi pensado estrategicamente por mim para acelerar o seu aprendizado. E claro, te manter motivado durante a sua jornada de aprendizado. Caso você aplique detalhe por detalhe, step by step, fará a sua curva de aprendizado sair de vários anos para somente alguns meses, ok? Confie e aplique. Não tem como se arrepender. Primeiramente, vamos falar do método, ok? O primeiro pilar. Método. Como aprender. Como eu aprendi, o que fazer para realmente aprender. Na teoria, o método é muito simples. Primeiro, alta exposição ao idioma. Segundo, alta aquisição de vocabulários e de maneira constante. Mas aqui, nesse momento, eu quero ser o mais prático possível, ok? Para que você saia dessa aula com uma visão clara do que vai acontecer e o que tem que acontecer. O que é ter alta exposição ao idioma? E como eu disse, eu quero ser prático. Nessa hora, os seus ouvidos e seus olhos serão a parte mais importante do seu corpo, ok? Você precisa escutar inglês com uma alta frequência, de preferência, todos os dias. Tanto de maneira passiva, sem estar necessariamente estudando de fato o material, principalmente ouvindo música, escutando notícias, podcasts, assistindo vídeos no YouTube, quanto de maneira ativa, estudando, destrinchando, fazendo anotações, pesquisando os vocabulários que ainda não aprendeu, para entender todas as nuances. Para ser mais objetivo ainda, tenho aqui um checklist do que eu faria. Primeiro, escolher um material de acordo com o meu nível. Okay? Escutar 20 minutos de inglês por dia, 10 minutos passivo, 10 minutos ativo, e aumentar a exposição de maneira gradativa ao decorrer das semanas. Observação. Principalmente no início dos seus estudos, é muito importante focar em materiais em áudio, ok? Mais curtos e mais básicos, claro. Então, ler a transcrição em formato de leitura guiada. Observação. É importante que você obtenha uma legenda ou transcrição do material escolhido. Audio and text. Esse checklist resume a primeira parte, o Comprehensive Input. Ok? Tarefa número 1, selecionar um áudio curto para o estudo da semana. Tarefa número 2, ouvir várias vezes e com frequência ao decorrer do dia. Pelo menos 10 minutos por dia. Tarefa número 3, ler a transcrição, legenda do material. Ok? E tarefa número 4, ouvir o áudio lendo o texto ao mesmo tempo, alternando com a tarefa número 2. Sempre focando as energias no ouvido e nos olhos, ok? Na leitura e na compreensão do áudio. Simples, né? E o poder disso nos seus estudos é simplesmente inacreditável. Quantas vezes os meus alunos pegaram um áudio para estudar que da primeira vez parecia totalmente incompreensível. E depois de aplicar o Comprehensive Input, conseguiram entender o diálogo por completo. É simples, poderosa e gera resultados incríveis. Ainda não utiliza? Comece hoje após essa aula, beleza? E também não perca a aula número 3, que será liberada nessa sexta-feira. Será a nossa aula prática de tudo que você está aprendendo aqui hoje. A segunda parte do método gira em torno de vocabulário, ok? E nesse ponto específico, muitos querem pular, julgando ser uma parte desnecessária. Porém, muitas pessoas julgam já saber muito vocabulário, mas o fato é que há uma diferença gritante entre aqueles que aplicam a memorização nos estudos e aqueles que não aplicam. E é bem na hora do speaking, na hora mais esperada de todas para bater papo,
Se você pular as técnicas de memorização ou nunca utilizá-las, as chances são de que na hora de você falar, você simplesmente vai travar e não vai conseguir fazer o recall, ok? Pois para falar, você precisa de vocabulário. E para o vocabulário estar na ponta da língua, você precisa memorizá-lo e internalizá-lo. E é válido lembrar aqui que memorização é diferente de decorar. Igual eu mencionei na aula número 1 da nossa maratona. Aprender palavras soltas e sem contexto não gera o resultado desejado. E é por isso que antes da memorização, há a etapa de exposição ao material, o comprehensive input, exatamente para contextualizar o aprendizado e ter um leque de palavras para serem memorizadas. Mas não apenas memorizadas, absorvidas mesmo, sabendo usá-las em contexto. Então, como memorizar? Como aprender palavras? Para isso, há uma parte específica chamada Memorization Techniques. Há duas técnicas principais extremamente difundidas que incorporei ao sistema Fluent ASAP. A primeira técnica de memorização são os flashcards, ok? E repetição espaçada. Pequenos cartões que utilizam como base repetição espaçada para auxiliar o cérebro a memorizar e internalizar os vocabulários dos contextos e materiais estudados. É espetacular. Eu gosto muito de utilizar o Anki, um software gratuito para poder fazer os seus flashcards. Ok? E funciona da seguinte forma no início. De um lado, você coloca a frase escrita em inglês, geralmente uma frase curta, especialmente no início, e do outro, a frase em português. Você também pode utilizar imagens e que resumem a ideia central do que você está querendo memorizar de maneira complementar para otimizar ainda mais a utilização do Anki. Ok? Além disso, o Anki tem uma inteligência própria que utiliza um sistema para identificar as palavras que a pessoa tem maior e menor dificuldade. As palavras de maior dificuldade aparecerão com maior frequência. E as palavras de menor dificuldade aparecerão com uma menor frequência, de acordo com cada pessoa. Se você quer falar inglês e nunca usou o Anki, você está deixando de usar uma das melhores ferramentas que eu conheço e que, pessoalmente, eu uso, gosto e recomendo para todos os meus alunos. Na aula 3 da nossa maratona, que será uma aula completa de inglês aplicando o método Fluent ASAP, eu vou mostrar um pouco do Anki para você, para que você já saiba usá-lo. A outra técnica da segunda parte do método utiliza como base associações, para conseguirmos gravar os vocabulários em nossa mente. E é muito legal. Aqui tudo se baseia em conseguir construir uma história que conecta a palavra em inglês que você está querendo aprender com palavras já conhecidas do seu idioma nativo e que possuem uma pronúncia parecida. Quanto mais criativa for a história que você conseguir inventar, melhor, ok? Ajuda para memorizar. É importante também mencionar o seguinte: não há associação certa ou errada, ok? Desde que ela funcione. Use a sua criatividade sem medo. Quanto mais doida e bizarra for a história, maiores são as chances de você nunca mais esquecer e poder usá-lo com sucesso. Mas beleza, Gabriel, entendi. Mas como usar na prática a técnica de associação? Vou dar um exemplo prático. Por exemplo, com a palavra sorry. Sorry. Então, nesse caso, eu montaria uma associação da seguinte maneira. Em português, o que me surgiu foi só ri, e que se aparece com sorry na hora de falar. Não é perfeito, mas parece, né? E eu sei também que sorry, em inglês, quer dizer desculpa. Portanto, a associação que eu faria basicamente se basearia tanto em uma palavra parecida no sentido auditivo, no caso, só ri, como também em relação à própria tradução. Ok? Então, para memorizar e internalizar a palavra sorry, eu imagino uma pessoa sorridente pedindo desculpa. E essa pessoa só ri. Ela fica o tempo todo ali, apenas rindo e pedindo desculpas. Meio bizarro, né? Assim, sorry fica associado à história de uma pessoa realmente que só ri e pede desculpas por ficar rindo. Talvez uma pessoa meio boba. Não precisa ser uma história verdadeira, claro. Então precisa apenas ser algo que junte a palavra nova aprendida em inglês com uma palavra ou palavras parecidas em português. Fazer essa associação com o significado no novo vocabulário aprendido. E agora o segundo pilar, material. Como encontrar materiais? Quais materiais pegar? Agora que você já entendeu o método todo passo a passo, muito simples e direto ao ponto. Trabalhando alta exposição ao idioma com
o Comprehensive Input e a alta aquisição de vocabulário com as Memorization Techniques aprendidas, podemos passar para o segundo pilar intrínseco ao primeiro, pois o método e o material irão sustentar o próximo pilar da motivação. O material que você irá escolher precisa se encaixar nas seguintes regras. Primeiro, formato em vídeo e áudio ou texto e áudio, que seja prático, com vocabulários úteis para serem utilizados em conversação. Ok? Também tem que ser relativamente curto. Comece com materiais de até 1 ou 2 minutos e também com a transcrição em inglês. O ideal seria até com uma tradução em português. E onde achar esse tipo de material? Na verdade, encontrar esse tipo de material é muito mais fácil do que pode parecer. Okay? No entanto, poucas pessoas aplicam isso de fato rotineiramente nos estudos e acabam optando por continuar vendo vídeos de professores explicando gramática, o que pode ser uma perda de tempo. Temos aí podcasts, diálogos no próprio YouTube, músicas, pequenos trechos de filmes e séries, trechos de entrevistas. Eu também indico bastante nesse contexto de material a utilização do app Link, do meu amigo Steve Kaufman, grande poliglota. Caso ainda não o conheça, vale muito a pena utilizar, ok? Tem muito material legal de texto e áudio. Terceiro pilar, motivação. Como se manter motivado? O que fazer para não estagnar nos estudos? Como você deve estar percebendo, não há nada mágico, ok? Porém, é tudo milimetricamente pensado para desenvolver a sua habilidade de conversação e não se perder no meio do processo, sem saber o que fazer ou qual será o próximo passo. Se você não utiliza um processo de estudo eficiente e testado, os pequenos resultados não aparecem e você acaba estagnado nos estudos e perdendo a motivação por falta de progresso. Okay? E por outro lado, se você não utilizar materiais que possuem as características mencionadas para conseguir aplicar o método de uma maneira eficiente, você simplesmente vai parar de estudar, parar de se expor ao idioma falado. Seria uma pena. Sem exposição a novos materiais, sem aquisição de novos vocabulários, simplesmente não há evolução. Essa é a regra de ouro que me levou a aprender todos, absolutamente todos os idiomas que eu aprendi. Do inglês ao russo, mandarim, holandês, tudo. Talvez você esteja achando que seja algo simples demais e esteja faltando algo, e aqui eu quero te propor um desafio. Mas antes, quero te mostrar mais um depoimento de um aluno meu falando sobre como o método Fluent ASAP mudou totalmente a maneira como estuda inglês. Hi there, I'm Karen and I'm a polyglot. I can speak Portuguese, English, Spanish, French, Italian and I'm learning German. E sou aluna da Academia Poliglota do Gabriel Poliglota. A Academia Poliglota é excelente porque ela te proporciona uma imersão na língua ou nas línguas que você está aprendendo, além de ter um conteúdo divertido e todo o suporte do Gabriel, que é um excelente professor e uma ótima pessoa. Eu sou aluna da Academia Poliglota e super recomendo. Tô adorando. Já imaginou você com esse nível de inglês daqui somente alguns meses? Está muito mais perto do que você pode imaginar. Te garanto. O desafio que eu tenho para você é o seguinte. Eu preparei um checklist com o passo a passo para você aplicar. Aplique o checklist e veja por si mesmo o resultado nos estudos. Com mudanças simples nos estudos, tirando o foco da gramática e estudando a partir do método Fluent ASAP, o seu inglês já é realidade. É uma questão de tempo, ok? E quando a preguiça, a procrastinação nos estudos ou desânimo bater e pensar em desistir, lembre-se da seguinte frase. As oportunidades que você está esperando estão esperando você aprender inglês. E quais oportunidades são essas? Seja conhecer novas culturas, novas pessoas, novos lugares, passando por ter uma melhor remuneração, um trabalho melhor e claro, ter a chance de morar fora, fazer um intercâmbio no futuro, estudar em um outro país. Todo o mundo se abre para quem tem o inglês na ponta da língua. E a minha missão aqui é clarear o percurso para você chegar lá o mais rápido possível. Na próxima aula, que será liberada na sexta-feira, você terá a oportunidade de fazer uma aula prática, aplicando tudo o que vimos até agora, mas agora na prática mesmo. A próxima aula será o auge da nossa maratona. Sem dúvidas, a aula mais importante de todas. Eu irei compartilhar minha tela com você e iremos aplicar o passo a passo que te expliquei hoje com o material escolhido por mim. Vai ser espetacular. Se você aprendeu com a aula 1 e 2, a aula 3 será a cereja do bolo. Mantendo a analogia com bicicleta, é a aula na qual iremos pegar a bicicleta e dar uma volta com ela.
ok? Pelo Quarteirão. Uma aula 100% prática para você sentir na pele a evolução. Então, eu te vejo novamente na sexta-feira para finalizarmos o nosso evento com chave de ouro. Beleza? Forte abraço e até lá! Oi, gente, eu sou a Grace. Bom, eu conheci o professor Gabriel através de um vídeo no YouTube, onde ele falava as línguas que ele fala, e eu fiquei muito admirada porque eu sempre achei muito legal essa forma de você, através do aprendizado de novas línguas, conhecer novas culturas, novas pessoas, fazer amizade. E desde então eu tenho feito o curso de inglês, que tem sido muito bom para mim. Eu tenho aprendido a pronúncia correta e expressões e formas de como me comunicar com as pessoas, com os amigos que eu tenho que falam inglês. E é algo realmente muito útil, muito preciso nos dias de hoje. E o curso do professor Gabriel com certeza é uma ótima escolha. E como eu sigo o professor Gabriel nas redes sociais também, sempre que eu tenho alguma dúvida, eu pergunto para ele me responde atenciosamente. Então, só tenho mesmo a agradecer e a recomendar o curso do professor Gabriel.